É importante você entender como que é o comportamento do Bolsonaro, como que ele agiu sempre, né, nos 4 anos do desgoverno, mesmo antes de ser eleito. Um termo ficou muito famoso, né, uma expressão chamada balão de ensaio. As pessoas, isso aí é balão de ensaio. O que é isso na prática? O que significa isso? O Bolsonaro, ele fazia testes. Então, era muito comum, isso foi a marca do desgoverno dele, ele fazer um teste, lançar alguma coisa, falar alguma coisa absurda e depois ele recuar. Ele fazia alguma ação específica e depois ele voltava atrás. Então, aquilo tudo foi a marca do trabalho nefasto e do período de trevas que a gente viveu quando nós tivemos esse criminoso, vagabundo e assassino na presidência. Então, veja bem, agora ele faz isso novamente, porque esse é o comportamento dele. Ele faz testes. Essa semana, apesar da gente ter a prisão, né, a chamada tia cagona, né? A Fátima de Tubarão, aquela senhora que defecou lá no 8 de janeiro, foi condenada a 15 anos, né? Vai ser presa, né, e vai ficar na cadeia durante 15 anos. Na verdade, a gente sabe que tem a progressão, talvez fique 5 anos lá e tudo mais, bom comportamento, aquela coisa toda, lava lá, faz uma faxina e resultado. Mas a gente sabe que vai ser presa. Mas paralelo a isso, nós tivemos a soltura de 2 sujeitos lamentáveis. O Silvinei Vasquez, que é aquele cara que armou um boicote às eleições, né, para forjar o golpe de Estado, um sujeito que impediu eleitores de votar no dia das eleições, né, estando à frente da Polícia Rodoviária Federal, um sujeito que é claramente um bandido, mas ele foi solto para responder em liberdade o processo, ainda pode ser processado, aliás, ainda pode ser condenado e voltar para a cadeia. E foi solto também o Felipe Martins, aquele sujeito que fez aquele gesto supremacista, um supremacista branco, né? Claramente um suposto neonazista, né? Como eram outros ali do governo Bolsonaro, né? Teve um neonazista que fez um vídeo em homenagem a Goebbels, né? Que era o principal nome depois de Hitler no nazismo. E aí, mediante esse quadro, o que eles resolveram fazer? O Bolsonaro se reúne com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Ele se reuniu. E isso, obviamente, é criminoso, porque foi dito a eles que eles não poderiam se reunir. Por quê? Porque existe um processo contra ambos. Um processo que está em andamento contra ambos. E mesmo assim eles fizeram isso. Vou trazer aqui para você um trecho da reportagem que saiu na Globo News, sempre pedindo para você dar o like no vídeo e, por favor, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho. Ative o sininho. Se você é inscrito, e fica até o final, a gente tem aquela dica especial da renda extra para você. Vamos trazer essa reportagem para você entender. A gente viu, portanto, essa decisão hoje do ministro Alexandre de Moraes, determinando que Valdemar Costa Neto, ele que é presidente do PL, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, se expliquem sobre a participação nesse evento. O ministro Alexandre de Moraes diz que reportagens, né, apontam a participação deles nessa convenção do MDB, a convenção que oficializou Nunes, né, para a candidatura de reeleição pela Prefeitura de São Paulo. E é o seguinte, o ministro diz que quer essas explicações para depois, Marcelo, avaliar se teve um eventual descumprimento de decisão judicial. Isso porque desde fevereiro, quando a PF deflagrou aquela operação, naquele inquérito que apura tentativa de golpe, o ministro determinou que os investigados desse inquérito não podem manter contato, né? Inclusive, essa determinação dessa medida cautelar foi ali reforçada quando Valdemar Costa Neto deixou a prisão. Vamos lembrar que ele foi preso em flagrante nessa operação por conta de posse ilegal de armas de fogo e Moraes voltou a dizer que ele não poderia se encontrar com os investigados. Então, a partir da notificação dessa decisão, os dois vão ter esse prazo de 48 horas para se manifestarem. E aí você vai dizer, mas por que, claro, que eles não podem se encontrar? Porque eles são criminosos. Valdemar Costa Neto estava preso e ele foi solto com essa condição. Falou, olha, vou soltar você, mas você não pode se encontrar com o Bozo.
Porque vocês dois juntos, vocês tramam crimes. E o Bozo a mesma coisa. O Bozo não pode se encontrar com aquele, inclusive com esses que foram soltos, e não pode se encontrar com aqueles que ajudaram o Bozo a cometer o crime de roubo de joias. É um ladrão de joias, como a gente sabe, né? Depois teve que devolver as joias, mas até aí já roubou, já é ladrão. Então, veja bem, essas questões todas que nós estamos colocando aqui é o seguinte: a gente precisa entender que esse pessoal, eles não cumprem leis, eles são contra as leis. Foi colocado agora um vídeo do Bananinha. O Bananinha chamou os policiais federais de cachorrinhos do Alexandre de Moraes. É óbvio que isso ataca todos os policiais federais do Brasil, e é óbvio que isso é uma mentira, porque na verdade a Polícia Federal, ela faz as investigações, não é o Alexandre de Moraes que manda, é o contrário. A Polícia Federal faz as investigações e fala para o Alexandre de Moraes: olha, aqui nós estamos abrindo um inquérito e aqui nós temos evidências de crime. Você, Alexandre de Moraes, aceita, no sentido assim: nós estamos colocando o inquérito. O que você acha? Essas provas que nós estamos trazendo aqui são suficientes? E aí há uma avaliação. Então, é a Polícia Federal que cria uma demanda sobre o Alexandre de Moraes, não o inverso. E aí o Bananinha faz esse vídeo aqui repugnante. Olha só. Vocês devem ter visto aí que um grupo de delegados federais está me processando, porque eu chamei aqueles policiais federais que se dedicam a cumprir ordens ilegais de cachorrinhos de Alexandre de Moraes. O que acontece com você, delegado federal, se você prender alguém sem acusação? Você vai pra rua, né? Então por que você está cumprindo ordens do Alexandre de Moraes, que deixa preso, por exemplo, o Felipe Martins quase meio ano sem uma acusação formal? Isso daí, gente, é carência de moralidade, é carência de caráter. E as ordens são ilegais, porque a mesma pessoa que dá essas ordens aqui no Brasil, que vocês estão cumprindo aí, delegados federais, alguns policiais federais, são ordens que foram recusadas nos Estados Unidos para extraditar o Alan dos Santos, para tentar trazer para cá, né, acusar o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, o Monark e assim por diante. Só que não consegue, por quê? Porque as ordens são manifestamente ilegais. E esse jogo já está virando. O Congresso americano está de olho, tem muita gente no Brasil que já está preocupada, né? É lamentável que vocês sejam carreiristas que queiram babar ovo de poderosos ao invés de fazer aquilo que vocês prometeram fazer para a sociedade. Sigo com a minha consciência tranquila. Se a jurisprudência da própria Suprema Corte for respeitada, não vai acontecer nada comigo, porque o artigo 53 da Constituição me protege, a imunidade parlamentar. Talvez esses delegados passaram no concurso sem estudar a Constituição. E vamos ser sinceros, cachorrinho do Alexandre de Moraes foi até um desrespeito com os cachorros, né? Na próxima vez eu arranjo um adjetivo mais peculiar, mais adequado para aqueles que se dobram por dinheiro e poder. Você vê que ele reafirma a ofensa e ainda coloca um tom ainda mais grave sobre a ofensa para tentar humilhar os policiais federais. Algumas questões importantes aqui, tá? Não é o Bananinha que fala o que é ilegal e o que não é ilegal. Não é o Bananinha, tá? Aqui no Brasil existe o judiciário para isso. A outra questão, falar sobre as leis lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceitou. Isso é uma babaquice, uma estupidez que não tem tamanho. As leis dos Estados Unidos têm absolutamente nada a ver com o Brasil. Tá? E dizer que o Congresso dos Estados Unidos pode fazer alguma coisa. O Congresso dos Estados Unidos não pode fazer porcaria nenhuma em relação ao Brasil. Eles têm só que ficar quieto e aceitar a nossa soberania. Assim como nós em relação a outros países, tá? E em relação ao próprio Estados Unidos. Não pode mandar nos Estados Unidos também. Então não mandam porcaria nenhuma. Congresso, e ele fala Congresso como se todo o Congresso, na verdade é uma meia dúzia de imbecil extremista, neofascista estadunidense que quer falar besteira, né, sobre o Brasil. Então assim, isso e nada é a mesma coisa. E por último ele fala que ele pode dizer o que ele quiser, que ele tem tem imunidade parlamentar, que é uma coisa que o pai dele, inclusive, era contra antes de ser presidente. Só que o processo, ele pode ser movido por qualquer cidadão. Um processo de calúnia, difamação, por exemplo,
Você pode ser o que for, pode ser o presidente da República. Você vai responder por esse processo e pode ser condenado. E você pode até, por intermédio, nós temos um Congresso horrível, você pode até não perder o cargo, mas você pode ser condenado e ter que pagar uma graninha em função disso. A gente está vendo o Nicolas Chupetinha, por exemplo, que perdeu processo para Duda Salabert e, na verdade, teve que recorreu 1000 vezes e perdeu 1000 vezes. E vai ter que pagar por isso. Então, isso é conversa fiada. E olha, ainda bem que nós temos um ministro consciente, um ministro que sabe o que faz. Apesar de essa última dele ter soltado o Felipe Martins aí, e soltado o Silvinei, eu acho que ele sabe o que está fazendo, tá? Mas ele é um sujeito consciente. Olha uma das falas importantes do Alexandre de Moraes. Quantas pessoas não ouviram dizer, num determinado momento no Brasil, pessoas da classe média dizendo, não dá mais para viajar de avião, virou uma rodoviária. Não tem nada mais preconceituoso que isso. Nós tivemos um ministro que disse, que estavam reclamando que era um absurdo, a empregada doméstica queria levar o filho para Disney. Grande parte da classe média se ressentir com a inclusão das demais classes. As pessoas do sul, sudeste, eu estou perdendo meu emprego para os nordestinos. E aumentou esse preconceito. Ou seja, houve essa exploração e a crise econômica levou esse desgosto com a democracia. E ao levar o desgosto com a democracia, ficou mais fácil atacar o instrumento que eram as urnas eletrônicas. Ninguém nunca comprovou, porque não houve nunca uma fraude. Pessoas que ganharam por décadas eleições, de repente acharam melhor falar que havia fraude. Não na urna que os elegeu, obviamente, na urna do vizinho. Xandão é o terror dos bolsominions, né? Cabeça de ovo, é o cabeça de ovo. É o terror, né? Porque, na verdade, ele tem uma consciência que a gente gostaria que todos os brasileiros tivessem, né? Pudessem ver essas questões, dessas barbaridades, desses preconceituosos. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso, porque, afinal de contas, Bolsonaro vai ter 48 horas, mas, na verdade, 24 horas para poder explicar, vai ter que se explicar para o Xandão. E dependendo do que o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto falar, né, se explicar ali formalmente, pode ser até que eles sejam presos. Existe essa possibilidade, né? Eu acho que vai ser difícil. Eles vão ter alguma sanção, alguma coisa, mas esse teste, né? Eles vão tentando aos poucos romper as barreiras ali com esses pequenos movimentos criminosos. Isso é crime, gente. Isso é crime, eles não podem fazer isso e fizeram. Coloca nos comentários aqui. Olha, amanhã, às 10 horas, eu tenho um vídeo especial sobre o Pablo Marçal, que é muito importante mesmo. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito. E se você é inscrito, ative o sininho para você ver esse vídeo. É um vídeo que eu vou colocar amanhã às 10 horas da manhã aqui no canal. Então, esteja inscrito aqui para você acompanhar. Os membros aqui do canal, eles vão assistir antes de você, porque os membros têm essa vantagem, eles assistem antes de você. E nós temos também agora uma aula especial para os membros do canal, então avalie a possibilidade de você ser membro do canal, pelo menos nesse mês, para você assistir essa aula. Eu tenho certeza que você vai gostar. Nós temos membros que já estão colocando elogios ali, estão gostando, e você vai gostar. Essa aula, ela tem o título de Ideologias e a autonomia do pensamento. O subtítulo é Você pensa por você? Então, a gente está com essa aula agora, uma aula de quase 1 hora, exclusivamente para membros lá. E a gente tem também essa dica especial que a gente sempre coloca aqui, no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, a gente tem um link para você. E esse link vai te levar até o WhatsApp e eu mesmo vou explicar para você o que é essa renda extra. Tá bom? Então veja essa possibilidade de você estar lá junto conosco na renda extra, que vai ser muito bacana. É o primeiro link da descrição aqui, para você ter um dinheirinho a mais aí no final do mês. Esses prints aqui são prints de inscritos do canal, temos dezenas de inscritos do canal que já estão faturando aí a sua renda extra. E sempre aquele pedido, né? Seja lá um membro do canal, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se, dê essa força pra gente. E você pode ajudar o nosso trabalho com qualquer valor pelo Pix. Lembrando que tudo aqui é gratuito, você não é obrigado, é só se você gosta e acha importante o trabalho que a gente desenvolve aqui, tá bom? Espero você lá no nosso grupo de membros.
Bom final de semana. Bom final de semana. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas. Eu sou o Clayson. Domingo, o vídeo especial sobre o Pablo Marçal aqui, hein?